Amém. Vamos então a uma palavra de oração. Nilza, você nos dá o privilégio de orar a nós? Amém. Oremos. Grande és tu, ó Deus eterno, maravilhoso Deus. Mais uma vez, ó Pai querido, junto com os nossos irmãos, Senhor Jesus. Buscamos a tua presença e o teu poder, Senhor Jesus. Peço, Deus querido e amado, e te agradeço ao mesmo tempo pela vida, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor Deus. Que elas sejam renovadas em nossas vidas, Senhor Deus, em detalhes e nos teus cuidados, ó Pai eterno. Abençoa esse culto, ó Deus eterno, que o pregador esteja falando através de ti, Senhor Deus, que seja inspirado pelo Espírito Santo de Deus.
Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, Amém. como estamos aí no culto de oração, né? Cantamos sobre oração, e aí gostaria de abrir aos irmãos que quiserem fazer os seus pedidos e agradecimentos também. Então, nesse momento. Posso fazer, Luiz? Eu quero agradecer a Deus pelo cuidado às famílias, né? A gente sabe que muitos descansaram, que as famílias possam encontrar forças, né? As famílias enlutadas são tantas, e que elas possam encontrar forças e esperança nas promessas de Jesus, né? Na promessa do reencontro. E Amém. também nós temos que agradecer por tantos pedidos de oração que estão sendo atendidos, né? Como a recuperação do Paulo, todas as famílias que, graças a Deus, não passaram por essa situação, né? E não tem explicação, né? A gente sabe que enquanto nós estivermos aqui, a gente vai estar sujeita a tristeza, alegria, vida, morte, mas que a gente possa sempre agradecer. Então, agradeço pelo cuidado da minha família. Hoje eu estive com a minha mãe, né, no primeiro check-up dela, após o CA, que foi retirado em novembro. Graças a Deus, os exames deram todos bons. E só daqui 5 meses, eu sei que muitos estão orando por ela, pela Leonor. Eu agradeço, peço que vocês continuem orando. A minha tia Maria também, que eu coloquei o pedido esses dias atrás, que ela estava com suspeita de Covid, não é Covid. Ela está com outros problemas de saúde, mas está melhorando, graças a Deus. Pelo meu lar, a minha vida, a vida do meu esposo, e por todos que estão aqui presentes, nós agradecemos. Amém. 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 Fiquem à vontade, pessoal. Vai liberando os microfones aí um por vez. Então, meu maior agradecimento é pelos cuidados do Senhor, né? Por todas as pessoas que estão mais próximas da gente, pelos livramentos, né? E por Deus ter todo um cuidado especial com a gente, né? Isso eu louvo e agradeço a Deus demais, nos detalhes, né? E a minha oração e o meu desejo mais forte do meu coração, com todas essas coisas, né? Esses falecimentos, pessoas com problemas psicológicos, casamentos desfeitos, né? Tanta perturbação que o inimigo está realmente se andando, né? E a minha oração é que eu peço sempre ao Senhor que esteja tirando as distrações do mundo das famílias, né? Principalmente das famílias que já conhecem a Deus, né? Para que elas parem de ver essas coisas do mundo e se voltem cada vez mais para as coisas do Senhor, ler a Bíblia, clamar, orar, né? E é uma luta, porque eu creio que nós estamos realmente dentro de uma guerra ferrenha, né? Muito, muito feia mesmo. Então, cabe a cada um de nós não nos distrairmos com as coisas do mundo, né? Buscarmos cada vez mais as coisas de Deus. E é essa oração que eu sempre peço ao Senhor e ao Espírito Santo de Deus para tocar os corações. E peço para que todos orem por isso também, né? Amém. 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 Gildo, quer falar? Não, Luiz. Ó, veio aqui, liberou o microfone aqui. O Joel, acho que ia falar, né, Joel? Oi, oi. Você ia falar, você ia fazer um pedido? É o Gildo também, mas Gildo chegou primeiro aí? Não, o Pode Gildo falou que não ia falar, não. É você agora, pode falar. Tá ok. Eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família.
pela viagem que Maria teve, que deu tudo certo, graças a Deus. E também pela recuperação dela, que tá indo bem. Eu louvo a Deus por isso. E o meu pedido assim especial eu fiquei sabendo hoje, né, agora de tarde, que acabou os kits, né? Que os hospitais estão acabando, aqueles kits de intubação. E aí, rapaz, querendo ou não, vem a preocupar. Por que que vem a preocupação? Porque os hospitais não estão tendo mais, se tiver mais gente para poder estar entubando, não vai ter condição, as pessoas vão perecer. Então, meu pedido é que a gente, nas nossas orações, lembrar aí dos nossos governantes e para que venha estar fornecendo, né, os kits nos hospitais, para que não venha faltar, está acabando, né? Hoje eu estava vendo agora de tarde no jornal que acabou os kits, está acabando, não está tendo. E, então, esse é meu pedido, que a gente ore pelos nossos governantes, para as pessoas que estão responsáveis por essa área aí da saúde, para que venha fornecer os kits aí para as pessoas que estão aí precisando do kit para intubação, que no caso seria os remédios, né? Esse é meu pedido e meu agradecimento. Amém. Ô, Luiz, a gente tem comentado aqui muito em casa, isso tem particularmente me afetado muito, né? Há muitos dias já que a gente está orando por isso. Há 15 dias atrás a gente vem ouvindo essas notícias, né? De que estaria acabando, e como o Joel falou, já tem estados que não tem. Então, eu tenho clamado muito a Deus que, se as pessoas têm que passar por isso, que seja com dignidade, sem sofrimento, né? Então, que nós possamos clamar mesmo nas madrugadas, que o milagre aconteça amanhã, de hoje para amanhã, que esses kits cheguem. Vamos clamar mesmo, porque precisa que o milagre aconteça nesse sentido, que esses kits cheguem nos hospitais. Amém. Amém. Mais algum pedido? Uma boa noite a todos. A minha gratidão a Deus por mais um dia de vida. E continuamos clamando, né, pela recuperação do Paulo. E só falta um pouquinho agora para ele poder receber alta. E essa vitória ainda nós não tivemos, né? Então nós vamos continuar no clamor para que Deus providencie a cura para ele. E essas pessoas também que têm dormido no Senhor, né? Que a misericórdia da família e conforte. Hoje o primo de uma amiga, ela mandou mensagem, depois de 11 meses internado, faleceu agora à tarde, né? A família da Silvia, né? Quem faleceu foi o Júlio, então que Deus tenha misericórdia desta família e cuide de nós também, nossos corações, porque tem hora que dá aquele medo, que dá aquele cansaço, né? Vem o cansaço físico, mental e até espiritual muitas vezes, né? Nós possamos estar intercedendo em oração em prol da vida espiritual de cada um de nós, né? Para que Deus cuide, né? Que nós não venhamos em nenhum momento perder a fé devido a tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo, né? Que Deus nos guarde para a sua eternidade. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais alguém gostaria de fazer um pedido? Agradecimento. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ok. Irmãos, eu vou pedir então. O Luciano, cadê? O Luciano caiu. Eu só porque eu pedi para ele fazer a oração. O Elias, você pode fazer a oração em favor dos pedidos, então, por favor? Sim, irmão, tudo bem? Opa, tudo certo. Você faz a oração para nós? Ok, eu
Eu não anotei o nome das pessoas, mas eu faço sim. Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, que estamos reunidos aqui em seu nome. Obrigado, Senhor, porque para muitas das pessoas que nós oramos, o Senhor concedeu um livramento. O Senhor deu para essas pessoas, essas famílias, uma nova chance. As pessoas se recuperaram, estão voltando para os seus lares, estão com projetos de novo, estão resolvendo as suas vidas, o seu dia a dia, voltando à sua normalidade. Senhor, muito obrigado por essa parte, Senhor. Mas continuando, Senhor, ainda que tivesse 10, ainda que tivesse 5, a gente iria continuar pedindo, Senhor. Olha por essas famílias, essas pessoas que estão com dificuldades, que estão com aflição, que estão, Senhor, com uma aflição mesmo da situação, porque uma boa parte da situação nós não temos controle. Só o Senhor mesmo para poder nos ajudar, Senhor. Ajuda-nos no entendimento, na sabedoria do Espírito, Senhor, com que todos nós possamos passar, mas que seja para a sua honra e glória, Senhor. Porque o Senhor tem a sabedoria. O Senhor sabe o que pode ser feito, o que é para ser feito. Mais uma vez, Senhor, obrigado por estarmos aqui reunidos em seu nome, em nome do seu Filho Jesus, e em nome de todos os pedidos que foram feitos aqui também, Senhor, por favor. Amém, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Elias. Irmãos, a gente tem visto, né, ao longo desses dias mais desse último ano, né, de forma mais evidente, com uma frequência muito maior, pedidos de oração, né? Será que existe algum problema em pedir a oração para alguém? Creio que não, né? Mas é interessante que por que a gente pede oração para outra pessoa? Não vou dizer no sentido de falar, olha, tipo, ore por mim. Vamos colocar um exemplo, né? Pedir para que outra pessoa ore por mim, ore por uma situação que está acontecendo na minha vida. Não existe problema algum. O Elias, pode falar, Elias, pode comentar. É uma pergunta retórica ou posso responder? Pode responder, nos ajuda bastante os comentários. Espero colaborar. Porque Jesus mandou. Ok. Mas e será que antes de Jesus já tinha algo nesse sentido? Vocês já pararam para pensar em alguma ocasião em que pessoas pediram oração para outras? A Cileide, não sei se ia comentar, você vê a Cileide movimentando. Quando a gente está no computador, a gente consegue enxergar todo mundo, assim, né? Que está com a câmera liberada. Tem aquela ordem também, né? No imperativo, orai sem cessar, né? Perfeito. Pois bem, em algumas ocasiões, aí, conversando, Pode né? falar, Luiz? Pode falar, Cris. A palavra de Deus diz também que quando tiver 2 ou 3 em meu nome, né? Eu estarei presente. Então, muitas vezes nós juntamos nossos pensamentos, nossos clamores em favor de outras pessoas, ou de nós mesmos, quando junta a nossa família, que nós estamos orando por um intuito, por uma necessidade maior, é porque mais oração, mais poder, né? Então, mais pessoas orando, mais poder, mais o alcance do Senhor. Com certeza. Bem, o Joel também? Pode falar, Joel. Libera o microfone. Tem em São Mateus 7, de 7 em diante, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, pois todo aquele que pede recebe e aquele que busca encontra. Então Deus já sabe, Deus conhece o nosso coração, Deus já sabe o que a gente vai pedir, então a gente pede porque Deus pede para a gente pedir. Então, completando aí o raciocínio de todos. Ok. O Elias vai acrescentar algo para a gente. Vamos lá, Elias.
Então, você perguntou desde quando, né? Gênesis 4, 26. Posso ler? Pode ler, por favor. E a Sete também lhe nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Perfeito. Bem, no caso, quando a gente fala justamente, né, de oração, temos muitas ocasiões em que pessoas chegam a nós pedindo para orar por elas. De repente, porque elas enxergam em nós alguém que, por ser cristão, por ir à igreja, somos pessoas as quais Deus ouve, né? Deus talvez dê mais voz, de repente é o que elas pensam, né? Elas confiam que nós vamos orar por elas e elas confiam que a nossa oração vai trazer uma força talvez diferente do que se ela mesma orasse, né? A própria Bíblia fala, né? Ensina-nos a orar, pedindo, né? Para que Jesus possa nos ensinar a orar. Inclusive, atendendo a esse desejo, Cristo ele deixou uma oração modelo, né? Mas muitas vezes as pessoas, quando fazem os seus pedidos para que outras pessoas orem, ela está externando uma falta de relacionamento com Deus. Ou talvez enxergando que o outro, o Deus que o outro acredita, seja maior do que ele, do que o Deus que talvez, né, ele siga. Eu, quando fui pensar nessa mensagem, eu me recordei de Nabucodonosor. Eu queria que a gente meditasse um pouquinho. Eu, particularmente, gosto bastante do livro de Daniel. É um dos meus livros preferidos. E tem muitas lições que a gente aprende ali, não somente da parte profética, né? Mas tem várias lições ali que Daniel nos traz como exemplo, né? Como alguém que, inclusive, é reconhecido porque orava 3 vezes ao dia, né? E vejamos então lá no livro de Daniel o seguinte. Lá no capítulo 1, nós conhecemos ali a experiência, né? Em que Daniel e os seus amigos são colocados ali diante de uma primeira prova, né? E é onde eles declaram, né, que eles confiam que Deus vai fazer algo diferente se eles obedecerem a Deus. Tanto que nós temos ali, né, no verso 8, né, Daniel declarando que resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, e aí ele pede para que tenha uma alimentação diferente. E aí é interessante que lá no final do capítulo, no verso 18, diz assim, né? Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Então, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que os outros magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Aqui, Nabucodonosor teve um contato mais direto com o Deus, né, dos hebreus. Enquanto ele, como nação, como chefe de guerra, dominou o povo de Deus e os levou cativos, até então, Nabucodonosor ele apenas tinha agido, né, com seu poder bélico ali e não se relacionou diretamente com aquelas pessoas, não entendeu muito, não sabia talvez muito do que eles acreditavam ali. Esse foi um primeiro contato aonde Nabucodonosor ele passou a ter, né, uma vivência com o Deus dos hebreus.
E é interessante que, nesse momento, ele vê essa diferença daqueles que ali estavam, e então ele passa a conviver com eles um pouco mais próximo. O capítulo 2 nos traz uma outra situação, no qual Nabucodonosor ele se depara com um Deus que demonstra um poder, não somente de dar inteligência, né, mas de desvendar coisas ocultas, coisas que até então, né, estavam apenas na mente de alguém, num sonho, né? Eu não sei quantos de vocês têm dificuldade de lembrar o que sonha. Tem gente que conta nos mínimos detalhes, né? Eu não tenho essa capacidade. Às vezes, eu sei que eu sonhei. Às vezes tem um pequeno flash ali de algo que aconteceu, mas não me recordo totalmente o que foi sonhado, né? E realmente, se alguém me pedir, Luiz, me conta exatamente o que aconteceu no seu sonho, eu não vou conseguir. E aí a gente vê no capítulo 2, com uma história já conhecida, né? O sonho de Nabucodonosor. Ele ali chama os sábios para que falem o que ele sonhou e qual é a interpretação. E aí nós vemos ali a ocasião em que Daniel é chamado. E vejam só, lá no capítulo 2, os versos 25 a 28. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um entre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então aqui Daniel introduz, né, mais diretamente na presença do rei, o Deus dos hebreus. O Deus que revela mistérios, como ele mesmo diz aqui. Nabucodonosor, ele se depara com aquela situação. Os versos seguintes vão destrinchando o que o rei sonhou, qual é a sua interpretação. Não vamos entrar nesses detalhes, mas olha só o que Nabucodonosor declara lá no verso 47, lá no finalzinho. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Nabucodonosor estava começando a sentir o gostinho do que era acreditar em um Deus realmente poderoso, um Deus que se mostra presente na vida dos filhos. E aí, talvez na demonstração mais esplêndida, no capítulo 3, na ocasião da fornalha, ele vê ali Deus agindo para livrar os seus filhos, né? Um Deus que faz um milagre visível a todos que ali estavam. E olha só que maravilha, né? O que Nabucodonosor faz lá no fim do capítulo 3, a partir do verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como esse Deus. Você, vendo uma pessoa dizer essas palavras, você
Fala, esse é um cristão genuíno, né? Esse é um convertido. Essa pessoa, ela tem plena confiança nesse Deus. Ela não tem dúvidas de que esse é o Deus verdadeiro. Mas não é isso que de fato acontecia na vida de Nabucodonosor. Infelizmente, eram apenas palavras bonitas que não refletiam o que de fato acontecia na sua vida. Tanto que Deus, no seu desejo de trazer salvação para a vida de Nabucodonosor, ele o submete a uma condição inimaginável, né? No capítulo 4, nós vemos Nabucodonosor sendo alertado por Deus, e aí ele então acaba virando como se fosse um animal, né? Perdendo a sua racionalidade, perdendo a sua dignidade, sendo realmente tendo um comportamento totalmente fora de uma condição humana, de um rei, de alguém que falou palavras tão bonitas em relação a um Deus. Mas talvez isso fosse necessário, né? O ser esmagado, ser transformado, ser submetido a situações extremas, para que Deus então se fizesse presente na vida de Nabucodonosor. E o capítulo 4, lá a partir do verso 34, inclusive diz, né, que os demais capítulos que falam de Nabucodonosor foram escritos ali por Daniel, mas o capítulo 4 talvez seja o único capítulo do livro de Daniel que não tenha sido escrito por Daniel, porque ele fala numa linguagem mais pessoal. E olha só essas palavras pessoais de Nabucodonosor. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Quão logo me tornou a vir o entendimento. Também toda a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. E olha só que maravilha o verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. É interessante que nós precisamos, sim, atender aos clamores daqueles que procuram a nós pedindo uma oração. Deve a nossa oração, inclusive, ser mais direcionada ao bem dos outros do que a nós. Mas veja que esse exemplo de Nabucodonosor é um exemplo justamente de algo que acontece na vida das pessoas quando elas querem o Deus do outro. Não tomam Deus para si. Não tomam a coragem de elas mesmas se colocar na presença de Deus e pedir para que Deus possa interceder por elas. Eu comentei a questão de oração intercessora, e eu não sei se vocês sabiam, mas Daniel já pediu uma oração intercessora, sabia? Vamos voltar lá no capítulo 2, o mesmo capítulo lá do sonho. Veja só que interessante. Quando Daniel ficou sabendo da ocasião ali,
né, da necessidade de falar do sonho, veja o que diz o verso 16, Daniel capítulo 2, a partir do verso 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto, dos sábios da Babilônia. Daniel pediu uma oração intercessora. Não é problema algum você pedir para que outra pessoa ore por você. Não é problema algum você confiar que a outra pessoa vai levantar a sua voz ao céu. Vai pedir para que Deus possa interceder pela sua vida, pela sua causa, possa restabelecer a sua saúde, possa lhe conceder um emprego, possa trazer harmonia ao seu lar, restabelecer um casamento e qualquer que seja outro pedido que nós venhamos a fazer. O culto de quarta-feira é um exemplo maravilhoso onde nós, como irmãos, não duvidando que a nossa oração vai ser ouvida por Deus, mas confiante de que na união dos irmãos em torno do mesmo propósito fará uma grande diferença.